sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje, temos leituras que fazem a gente pensar, sabe? Será que pedimos a Deus para resolver nossos problemas, mas lá no fundo temos um certo receio da solução que Ele pode trazer? Oi, pessoal. Que bom estar aqui de novo. E essa pergunta pega no ponto, né? Às vezes a mudança que a solução de Deus exige parece mais assustadora que o próprio problema. É meio que preferir o conhecido mesmo que doa. Exato. Que tal a gente chamar a nossa reflexão de hoje, então, de expulsos para a liberdade? Por que os porcos assustam mais? O que acha? Perfeito! Tem tudo a ver. Bora mergulhar nas leituras de hoje, dia 2 de julho? A primeira lá do Gênesis, capítulo 21, versículos 5 e 8 a 20. Conta aquela história tensa de Agar e Ismael. Nossa, sim. Eles são expulsos, né? Vão pro deserto, a água acaba, dá para imaginar o desespero. É uma situação limite, total. E tem um detalhe que sempre me chama a atenção. A Escritura fala que Deus ouviu o grito do menino. Não da mãe, mas o do menino. É. No meio daquele caos todo, Deus escuta o mais frágil. Impressionante isso. E a resposta é tipo imediata. Um anjo aparece e mostra um poço d'água. É a providência divina agindo ali onde parecia não ter mais saída, né? Mostrando que ninguém está esquecido. Ninguém é descartável para Deus. E essa ideia de Deus ouvir o grito de quem está sofrendo, ela continua forte no Salmo responsorial, o 3 né? Aquele que a gente reza na missa? Isso, o refrão é um testemunho puro. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Não é uma ideia abstrata, é experiência de vida. Quem clama na angústia, de verdade, Deus escuta. É um convite enorme para a gente confiar. Total, confiança total. Só que essa confiança é testada de um jeito bem surpreendente no Evangelho de hoje. Mateus capítulo 8, versículos 28 a 34. Assim, a chegada de Jesus na terra dos Gadarenos, e ele dá de cara com uma cena assim, pesada. 2 homens possuídos, super violentos, que viviam isolados nos túmulos. Uma imagem de marginalização, de sofrimento extremo. É forte mesmo. E o mais louco é que os próprios demônios reconhecem Jesus, gritam logo. Que queres de nós, filho de Deus? Eles sabem quem está ali, né? Sabem que o poder é outro. Exatamente. E Jesus, com uma única palavra, ide, permite que eles saiam dos homens e entrem numa manada de porcos. E os porcos, se precipitam no mar e se afogam. Os homens ficam livres. Libertação total. Uma cena de libertação incrível. Era para ser festa na cidade, né? Imagina, 2 homens que ninguém chegava perto, agora livres, de volta ao convívio. Pois é. O esperado era gratidão, alegria. Mas a reação do pessoal da cidade é desconcertante. Eles vão encontrar Jesus e pedem basicamente para ele ir embora dali. É aí que a nossa pergunta lá do começo volta com força total, né? Por quê? Por que esse medo? Será que é medo de um poder tão grande assim que eles não conseguem controlar? Ou será que é a preocupação com o prejuízo econômico, né? Afinal, perderam os porcos. Falou mais alto que a alegria de ver aquelas vidas restauradas. Fica a questão. Complicado isso. E traz para nossa vida, né? Quantas vezes Jesus age para nos libertar, para, digamos, afogar os nossos porcos, aqueles apegos, aqueles comodismos, pecados, até planos que a gente tem, mas que não são os dele. E a nossa reação é de medo. Medo da mudança, medo do que a gente vai perder, né? Medo talvez do vazio que fica quando algo a que a gente se agarrava some. É tipo, sei lá, pensar naquela situação. Alguém reza muito pedindo um novo emprego, uma mudança de rumo. Aí, quando a porta se abre para sair daquele trabalho antigo, mesmo que ruim, bate um pânico. E agora, será que eu dou conta? Isso. A gente acaba preferindo pedir para Jesus maneirar, sabe? Não mexer tanto nas nossas estruturas, deixar nossos porcos quietinhos ali no canto. Que diferença para o santo que a igreja celebra hoje, São Bernardino Realino. Verdade. Um jesuíta totalmente dedicado a levar essa ação libertadora de Deus para os outros, a salvar almas, como se dizia. Ele abraçou o milagre, né? Abraçou a intervenção de Deus, ao contrário lá dos gadarenos. E essa confiança na ação de Deus, ela não é um tiro no escuro, né? O catecismo da Igreja Católica, que é tipo o nosso mapa da fé, dá essa base pra gente. Exato. O catecismo fala da providência divina.
Essa ideia de que Deus conduz a história, a nossa história pessoal também, com sabedoria e amor, mesmo quando a gente não entende nada do caminho, né? Isso está lá pelo número 302. Dá uma segurança pensar nisso. E reforça também, lá pelo número 550, a autoridade total de Jesus sobre o mal. Os exorcismos como esse dos gadarenos são sinais claros. O reino de Deus chegou e ele tem poder sobre qualquer força que nos aprisione. A gente pode e deve confiar nesse poder. Então, o grande recado de hoje, assim, para a gente guardar é: Deus sempre ouve nosso grito, mesmo no deserto mais seco da vida, e Jesus tem o poder para nos libertar de qualquer coisa que nos prenda. Mas a bola está no nosso campo. A gente está disposto a acolher essa liberdade? Mesmo que ela venha de um jeito que a gente não esperava, mesmo que bagunce nossos planos, nossos porcos? Ou será que a gente vai fazer como o pessoal de Gadara e pedir para Jesus se retirar por medo do milagre, medo da transformação? Fica aí a reflexão para a semana, né? Que a gente tenha a coragem de dizer sim para a liberdade que Cristo oferece, mesmo que isso custe alguns porcos pelo caminho. Que o coração esteja aberto para essa ação transformadora dele. Amém. Que essa coragem cresça em nós. E fica o convite para você continuar essa conversa com a gente no próximo encontro para a gente seguir aprofundando a fé juntos. Isso aí. Até a próxima, pessoal. Se cuidem. Valeu, gente. Fiquem com Deus e até mais.